Olá, graça e paz. Deus seja louvado pela sua vida. Eu sou o pastor Valdecir de Jesus e esse é o vídeo Palavras de Vida e Luz. E como sempre, trazendo uma palavra de edificação, uma palavra de vida, uma palavra que venha alimentar a sua alma e renovar as suas forças e edificar a sua fé. Deus, Ele tem ricas e poderosas bênçãos para a sua vida. A saber, a começar pela sua vida espiritual. E, consequentemente, em todas as áreas da sua vida, Deus vai te abençoar rica e abundantemente. Uma coisa eu te digo, não desista. Não desista de buscar a Deus, não desista de lutar para fortalecimento espiritual. Pense nas coisas que vêm de cima, pense nas coisas que vêm de Deus, porque só Deus pode lhe dar tudo aquilo quanto a sua alma necessita, fortalecer o teu espírito para que ele esteja pronto para superar e encarar todas as adversidades, os problemas que surgem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Deus está pronto para te fortalecer, para você superar isso. Uma coisa que me chama muito a atenção em um versículo bíblico que está na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 13, que ele diz assim: não venha sobre vós nenhuma tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que com a tentação também dá o escape e o livramento para que possais suportar. Então Deus está deixando bem claro, inspirou Paulo para deixar isso escrito, de que tem muitas coisas que Ele não vai nos livrar, ou seja, não vai impedir que venha contra nós, mas Ele vai nos dar força, autoridade sobre essas causas e a graça, claro, que é de suma e maior importância em nossas vidas, para que possamos suportar. Então, para que você possa suportar tudo que você está vivenciando de ruim, e você vai superar essas coisas. Primeiramente, você precisa superar a si mesma e a si mesmo. Você precisa se superar em fé em Cristo Jesus. E certamente você vai vencer todos os intempéries, todas as adversidades. Consequentemente, vai adquirir a paciência e a experiência e a esperança que não nos desaponta, porque está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o amor de Deus para contigo, é o amor de Deus para comigo. Então quero dizer que você se sinta seguro, se sinta segura em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa segurança maior. É infalível. Estamos orando de Deus, são orações intensificadas, estamos perseverando em oração para melhor podermos agradar o coração de Deus e alcançar em Deus o melhor que Ele tem para a sua vida. Aí você talvez está nesse momento assistindo pela primeira vez, você está se perguntando, mas por que isso? Por que está postando? Por quê? Qual a finalidade? Qual o lucro que ele vai ter nisso aí? Orando pelas pessoas? Nenhum no sentido físico, material, financeiro, nada. É que nós aprendemos à luz da Bíblia que se nós queremos ser abençoados, nós precisamos orar pelo nosso próximo, orar pelos nossos semelhantes, orar pelos nossos irmãos, orar pelos nossos governantes, orar pelos nossos líderes espirituais, orar pelos senhores na carne, orar pelos políticos, pelos ministros, porque eles são ministros de Deus, diz as Escrituras Sagradas. E nós temos um grande exemplo lá atrás no Antigo Testamento, Jó, para obter vitória de Deus, o próprio Deus o chamou e disse: Jó, ora pelos teus amigos. E a partir do momento que Jó começou a orar, Deus girou o cativeiro de Jó. Então eu quero o melhor de Deus para mim. Agora, para mim obter o melhor de Deus, eu preciso pedir a Deus o melhor para as pessoas. Então eu tenho pedido a Deus que te abençoe, que te prospere. Eu tenho pedido a Deus que te dê saúde física, saúde espiritual, assim como vai bem a tua alma, que você seja bem sucedido e bem sucedida em tudo na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus enriqueça a sua vida espiritual, que os dons de Deus recaiam sobre a sua vida. E uma coisa de suma importância, ainda que você não tenha dom de visão, dom de revelação, dom de profecia, escute, busque dom de discernimento, é tudo. Se você tiver discernimento, principalmente nos dias que estamos vivendo,
Dias esses que antecede a vinda do Senhor Jesus, onde muitos enganadores, muitos falsos profetas estão aí enganando à torta e à direita, enganando multidões de pessoas. Se você tiver discernimento, tendo discernimento, você vai saber o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que não é, e aonde é que Deus está verdadeiramente. Então, faça isso, busque ao Senhor, peça discernimento. Eu orando por você, eu também ganho, eu ganho com Deus, no nome de Jesus. E sabe de uma coisa, a oração não surte efeito para quem faz, mas sim para quem recebe, para quem crê ao receber a oração. Então, eu oro por você e Deus surte efeito na sua vida, no nome de Jesus. É claro e é certo, sabendo que Deus vai me abençoar em tudo também. Mas para isso acontecer, eu preciso pedir por você e para você. Pois bem, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz assim: a oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Quem não conhece o profeta Abacuque, não sabe muito bem da sua história, o que Abacuque, nos primeiros capítulos, capítulo 1, Abacuque vem orando ao Senhor, insistentemente, constantemente, pedindo a Deus uma providência, ou seja, pedindo a Deus que viesse a intervir junto ao seu povo, porque o povo estava sofrendo, os caldeus estavam martirizando o povo, e Abacuque orava intensamente, constantemente, pedindo a Deus uma providência. Até quando, Senhor, tu vai deixar o povo sofrer? Até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá, não me responderá? É óbvio, é claro que Deus estava ouvindo Abacuque. Sem sombra de dúvida, Deus estava atento a todas as orações de Abacuque. Só que as orações de Abacuque, as palavras que ele estava proferindo, não estava agradando a Deus. Porque se tem uma coisa que nós precisamos primeiramente para obtermos fortalecimento espiritual, para obtermos a intervenção de Deus em nossas vidas e nas nossas causas, nós precisamos primeiramente orar com sabedoria, perguntar para Deus qual é a vontade dele, o que realmente ele quer de você, de mim, e logo em seguida pedir a ele, perguntar o que ele quer fazer e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade, teu querer. É o propósito de Deus que tem que se cumprir em nossas vidas. Aos nossos olhos, aos teus olhos, pode parecer que está tudo errado. Era a visão de Abacuque. Para ele estava totalmente errada a forma de Deus trabalhar ou permitir que aquelas coisas viessem a acontecer. Depois de muito ele atentar e Deus não atendê-lo, porque ele não estava pedindo bem. E a Bíblia diz: pedi, pedi e não recebeste até agora, porque pediu mal. Pedistes mal, por isso não recebeste até agora. Peça segundo a vontade de Deus. O próprio Jesus disse: olha, se alguém me pedir alguma coisa segundo as minhas escrituras, segundo as escrituras sagradas, ou seja, segundo a vontade de Deus. Se você está condicionado à vontade de Deus, se condicionando à vontade de Deus, o que você vai pedir a Deus? Você vai pedir na direção dele, guiado pelo Espírito Santo. Então, você vai estar totalmente isento de pedir alguma coisa que não seja da vontade de Deus. Porque quem se condiciona à vontade de Deus, certamente ele é guiado pelo Espírito Santo. E agora Abacuque, no capítulo 3, e versículo 1 e 2, fala sobre a oração dele. E agora o versículo 2, ele diz: Senhor, ouvi a tua palavra. Então você precisa ficar atento, com os ouvidos abertos. Tem os ouvidos aguçados, meu querido irmão, minha querida irmã, para você ouvir Deus falando. Quem sabe Deus também estava falando com Abacuque, porém, ele na vontade dele, querendo que se cumprisse o querer dele, ele não conseguia detectar a voz do Senhor. Precisamos dar ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus.
Porque quando nós damos ouvidos à voz do Senhor, estamos atentos à sua palavra, certamente nós escutamos tão somente a voz do bom pastor, do sumo pastor. O próprio Jesus, ele disse: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então esteja atento, porque quando nós estamos atentos, nós damos crédito. Porque não basta tão somente ouvir, é necessário dar crédito, é necessário parar, prestar atenção. Preste atenção no que Deus está falando. Preste atenção no que Deus tem a dizer ainda para você. Fique atento, fique atenta, porque Deus quer acrescentar a sua fé. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz a palavra de Deus que a fé vem de ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós damos crédito à palavra de Deus, a nossa fé é acrescida. Deus quer acrescentar, Deus quer acrescer a sua fé. Deus quer te fazer crescer em fé. Não é assim que a Escritura diz? De fé em fé e de glória em glória. Então é gradutivo. Deus quer te exaltar. Deus quer te aprimorar. Deus quer te fazer crescer na presença dEle, espiritualmente falando. E em tudo, consequentemente, na sua vida também, secular, seu trabalho, seus estudos, Deus vai te prosperar. Mas dê ouvidos à palavra de Deus. E Abacuque continua dizendo: ouvi a tua palavra, ouça a palavra. Ele é bem específico no que ele diz que ouviu. É a palavra de Deus. Hoje, existem muitas balelas. Como não somente hoje, já vem desde a antiguidade. Desde lá de trás, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que deram maus exemplos, falsos profetas, falsos líderes, até chegar no período de Jesus, aonde nós vemos os fariseus. Jesus deixou bem claro no Evangelho de Mateus, entre os capítulos 23 e 24, Jesus diz: eles se assentam na cadeira de Moisés, porquanto eu vos digo, obedeçam, façam, obedeçam o que eles ordenam, porque eles pregavam das Escrituras, falavam a respeito das Escrituras sagradas, mas tinha uma vida totalmente desregada. Não tinha uma vida pautada naquilo que eles ensinavam, naquilo que eles diziam a respeito das Escrituras. Então Jesus deixou bem claro: obedeça o que eles falam. O que eles estão falando é certo, porém eles não cumprem nada do que eles falam. Então está acontecendo também nos dias de hoje. Então, creia tão somente na palavra de Deus. Jesus deixou bem claro, ninguém poderá culpar A e B. Ninguém poderá chegar e dizer: ah, Senhor, eu aprendi errado, eu venho fazendo isso, eu fiz isso, porque aquele quem o Senhor colocou sobre mim para me liderar, ele me ensinou dessa forma. A resposta de Jesus, ou a colocação de Jesus para mim e para você, se porventura nós nos estivermos condicionados a essa situação, a colocação de Jesus vai ser essa: errais por não examinar as Escrituras. Ele diz: examineis as Escrituras, porque cuidai achar nela a vida eterna. Então, tem dúvidas? Está ouvindo palavras que não está tendo testificação do Espírito Santo nos teus ouvidos, no teu coração? Vem para a Bíblia. Busque em Deus. A palavra de Deus é a verdade. A verdade liberta. Liberta-nos do engano. Liberta-nos de sermos persuadidos, lubrigiados, enganados desse século XXI que antecede a vinda do Senhor Jesus. Então, ouça a voz de Deus e fique atento à palavra que Ele tem para falar para você, que Ele tem a dizer para você. Ouvi, Senhor, a tua palavra. E logo, logo Ele diz: e temi. Precisamos ter temor de Deus. Tenha temor de Deus. E o que é temor? É reverenciar a Deus, é respeitá-lo, é amá-lo, é obedecê-lo por intermédio da sua palavra, pelo mover e o agir do Espírito Santo. Então, temor é tudo o que nós precisamos. Temor
é indispensável na sua vida, na minha vida. Nós não podemos perder o temor de Deus e o temor a Deus. Não ter medo de Deus, mas temê-lo, respeitá-lo, obedecê-lo, nos condicionar à sua vontade. Se condicione a cada dia mais à presença de Deus, à vontade de Deus, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Faça isso e tu verás o resultado em nome de Jesus. Ou permaneça fazendo isso. Não quero generalizar. Então, Abacuque então diz, continuando, ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Aí ele pede algo a Deus muito interessante. Ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Por que Abacuque pede isso? Aviva a tua obra no meio dos anos. Abacuque percebeu e entendeu, na verdade, que o tempo se passara e o povo de Deus, os seus irmãos, no início das suas trajetórias, dos seus eventos, das suas buscas a Deus, a Jeová, era com intensidade, era com afago, era com amor, era a prioridade do povo buscar a presença de Deus. Mas o tempo foi passando, eles foram como quem entra numa competição despreparado. Peça a Deus para te fortalecer, porque é justamente no meio dos anos, é no meio da nossa trajetória, começa a vir o cansaço. Você já correu bastante, você já trabalhou bastante, mas ainda não é o suficiente. Você precisa chegar na reta final. Você precisa entrar no reino dos céus. Você precisa entrar pelos portões da mansão celestial. Então peça a Deus: aviva, ó Senhor, a minha vida. Renova as minhas forças em nome de Jesus, para que você possa também, depois de um fortalecimento, de um renovo, como Abacuque recebeu da parte de Deus, você possa dizer, ainda no seu livro, versículo 17 e 18, ele diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Versículo 19: Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Deus continue encontrando espaço no teu coração, para que o melhor dele que está por vir te alcance, para que o melhor de Deus venha impactar a sua vida. Porém, faz-se necessário você não desistir. Peça a Deus: aviva, ó Senhor, a tua obra na minha vida, no meio dos anos. E ainda diga mais como Abacuque: aviva no meio dos anos e a notifica, ou seja o Senhor glorificado, que todos sejam notificados de que Jesus, só Jesus é o Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o autor e consumador da sua fé, e que Ele exalta o servo dele no tempo certo, determinado por Ele. Deus te guarde, Deus te abençoe. Receba fortalecimento espiritual na sua vida. Fique em paz, não se aparte do Senhor, em nome de Jesus. In the presence of my Savior.